Boa tarde a todos. Eu estou gravando esse vídeo até para tirar algumas dúvidas a respeito de algumas perguntas que me fazem. Quando a pessoa falece, quando a pessoa morre, a maioria dos familiares querem saber para onde a pessoa foi, para onde foi a alma, ou para onde foi. Nós sabemos que o corpo sempre tem um destino certo, né? Quando a pessoa falece, o corpo ele tem que voltar ao pó, como diz a Bíblia. Tu és pó e ao pó ele voltará. Então, em relação ao corpo, ou ele será destruído pela terra, ou então ele será cremado ou queimado, né? Vira cinza. Mas o importante é quando a gente olha na Bíblia e vê que o homem ele é feito de corpo, alma e espírito. Então, evidentemente, tem uma alma que é imortal, segundo a Bíblia, não morre. E esta alma vai para onde? O espírito do homem. O espírito do homem, segundo a Bíblia, volta para Deus. Mas sabemos que todos aqueles que creem em Cristo Jesus, segundo a Bíblia, mesmo plantado na terra, mesmo enterrado ou queimado, um dia essas pessoas voltarão à ressurreição. Serão ressuscitados, voltarão a viver. E aí viverão para sempre. Aliás, a Bíblia fala em duas ressurreições. Fala na ressurreição, na vinda de Jesus, e também fala da ressurreição para aqueles que não são salvos, daí a 1000 anos, ou depois de 1000 anos. Bom, a igreja de Tessalônica, por exemplo, a Bíblia diz, a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, porque Tessalônica, ou os nossos irmãos de Tessalônica, fortemente foram influenciados pela cultura grega, e ele teve as suas convicções abaladas, porque teve dúvidas que foram lançadas sobre aquela igreja, com respeito à doutrina da ressurreição dos mortos. E passaram então a viver como os pagãos, que não tinham nenhuma esperança, ou que não têm nenhuma esperança. O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas à igreja para corrigir esse desvio doutrinário e, ao mesmo tempo, consolar aqueles irmãos. Paulo destaca 4 verdades importantes que a gente pode enumerar. Em primeiro lugar, a doutrina da ressurreição é uma revelação divina e não uma simples especulação humana. 1 Tessalonicenses 4,15 diz: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, o futuro do povo de Deus não é o tormento do fogo eterno, nem o túmulo gelado, mas é a glória. Traduzindo isto de uma maneira simplória, as palavras de Paulo. Nosso corpo não ficará dormindo para sempre num sepulcro. Quando Jesus voltar, diz a Bíblia que os vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Em segundo lugar, a segunda vinda de Cristo, que é que nós aguardamos, que deve estar muito próximo, é uma realidade agradável e inexplicável.
1 Tessalonicenses 4,16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, eu estou lendo aqui a Bíblia, descerá dos céus. Jesus voltará visível, audível, física e inesperadamente, repentinamente, gloriosamente. Quando ele voltar, os mortos que morreram em Cristo ou convertidos ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos, segundo a Bíblia, serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Então a segunda vinda de Jesus fechará as cortinas da história e abrirá os portais da eternidade. Em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos acontecerá imediatamente após a segunda vinda de Cristo, que está em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, na parte B. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e não em relação aos mortos que morreram na sua impiedade. Aqueles que morreram sem arrependimento, morreram sem estarem preparados, porque todos os mortos ressuscitarão um dia. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo eterno. Está lá em João capítulo 5, no verso 28 e 29. Mas a primeira ressurreição, primeiro em relação aos que estiverem vivos, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, em condições de vida eterna, ou seja, salvos, libertos do pecado, que acreditaram em Jesus, esses ressuscitarão primeiro. Também aqueles que morreram, mas sem a devida preparação, ressuscitarão também, mas para julgamento, para receber a condenação. Em quarto lugar, o arrebatamento dos salvos será a manifestação de todos os remidos do Senhor, conforme 1 Tessalonicenses 4,17. Quando Paulo escreve, ele diz: depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento a que Paulo faz referência aqui não é o arrebatamento secreto, distinto da segunda vinda. O arrebatamento é o resultado imediato da segunda vinda de Jesus. O arrebatamento é uma coisa concreta. Haverá o arrebatamento daqueles que estiverem vivos no dia que Jesus voltar. Jesus vem do céu e os salvos vão com ele para o céu. Até mesmo os que já morreram ressuscitarão. Jesus desce do céu e os salvos sobem com ele para o céu. Logo, o arrebatamento será tanto daqueles que ressuscitaram para a vida, como também dos vivos, que serão transformados. Ou, disse Paulo, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Logo, a Bíblia ensina que a morte para aqueles que estão preparados, se morre ou se estão vivos na volta do Senhor Jesus, essas pessoas não têm o que temer, porque elas irão para encontrar com o Senhor, e diz a palavra: estaremos com Ele para sempre. Ou seja, estaremos voltando para casa, na casa do Pai,
na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, onde diz a Bíblia que Deus, diz lá em Apocalipse, que Deus enxugará os nossos olhos toda lágrima, onde a morte não entrará, onde não haverá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto e nem dor. Então entendemos claramente que a eternidade para os salvos é algo glorioso. Ou seja, entendemos que no céu não tem cemitério, não tem casa funerária, não tem caixão, porque não precisa. Não haverá necessidade para aqueles que se preparam para a vida eterna. O apóstolo Paulo termina a sua exposição dando uma ordem à igreja, dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4,18. Ou seja, Jesus venceu a morte, tirou o aguilhão da morte, e por isso a morte não tem a última palavra. A morte não é o fim. Para nós cristãos, para nós que cremos na nossa salvação, a morte é o início de uma vida eterna com Deus. Obrigado por você estar assistindo essa palestra simples, que pode esclarecer para você muita coisa. Se você não tem preparação ainda, se você ainda não lavou os seus pecados no sangue de Jesus, porque a Bíblia diz que haverá um chamado, porque há um livro chamado Livro da Vida. E aqueles que se convertem, aqueles que aceitam Jesus, os seus nomes irão para o livro da vida e serão chamados. Mas a Bíblia também diz em Apocalipse que aqueles que não são encontrados, o nome não é encontrado nesse livro, chamado Livro da Vida, esses então serão lançados no fogo, que é o fogo eterno, preparado para Satanás e seus demônios. Por isso, é necessário que você creia, é necessário que você aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Que Deus te abençoe.